Olá a todos! Sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vou ensinar a vocês como replantar a orquídea Phalaenopsis. Essa é uma tarefa importante para manter a saúde da sua planta e garantir que ela continue a florescer lindamente. No vídeo, vou mostrar passo a passo o processo de replantio, desde a escolha do vaso e do substrato até o cuidado com as raízes. Também vou dar dicas de como identificar o momento certo para replantar sua orquídea. Então, se você tem uma orquídea Phalaenopsis e quer aprender a cuidar dela da melhor maneira possível, não deixe de assistir a este vídeo. A Phalaenopsis é uma orquídea popular e de fácil manutenção, mas eventualmente precisará ser replantada. Existem alguns sinais que indicam que é hora de replantar sua orquídea, as raízes estão crescendo para fora do vaso. Se as raízes da sua orquídea estão crescendo para fora dos furos de drenagem do vaso, e um sinal de que ela precisa de um vaso maior. O substrato está se decompondo. O substrato de orquídeas se decompõe com o tempo, e quando isso acontece, ele não consegue mais fornecer o suporte e a drenagem adequados para as raízes da orquídea. A orquídea está doente ou com pragas. Se sua orquídea está doente ou com pragas, pode ser necessário replantá-la em um substrato fresco para evitar que a doença ou as pragas se espalhem. A melhor época para replantar uma orquídea Phalaenopsis é na primavera ou no início do verão. Isso ocorre porque e quando a orquídea está em seu período de crescimento ativo e terá mais chances de se recuperar do transplante. 1. Materiais necessários para replantar uma orquídea vaso novo. Escolha um vaso que seja apenas um pouco maior que o vaso atual da orquídea. O vaso deve ter furos de drenagem para permitir que o excesso de água escorra. Substrato para orquídeas. O substrato para orquídeas é uma mistura especial de casca de árvore, carvão e outros materiais que fornecem drenagem e aeração adequadas para as raízes da orquídea. Tesoura afiada. Você precisará de uma tesoura afiada para cortar as raízes mortas ou danificadas. 2. Retire a planta do seu recipiente atual. Regue a orquídea um dia antes de replantá-la. Isso ajudará a soltar as raízes do vaso. Vire o vaso de lado e segure a orquídea com cuidado pelo caule. Bata suavemente no fundo do vaso para soltar a orquídea. Se a orquídea não sair facilmente, você pode usar uma faca de manteiga para soltar as bordas do vaso. 3. Use os dedos para pentear as raízes e remover a terra velha depois de remover a orquídea do vaso. Use os dedos para pentear cuidadosamente as raízes e remover o substrato velho. Corte quaisquer raízes mortas ou danificadas com uma tesoura afiada. 4. Plante a orquídea no vaso novo. Coloque uma camada de substrato fresco no fundo do vaso novo. Coloque a orquídea no vaso e espalhe as raízes cuidadosamente. Adicione mais substrato ao redor das raízes, certificando-se de que todas as raízes estejam cobertas. Regue a orquídea cuidadosamente. 5. Cuidados após o transplante. Coloque a orquídea em um local com luz indireta e brilhante. Regue a orquídea quando o substrato estiver seco ao toque. Não fertilize a orquídea por 6 a 8 semanas após o transplante. Ao escolher um vaso novo para sua orquídea, certifique-se de que ele tenha furos de drenagem. Use um substrato para orquídeas de boa qualidade. Não regue demais sua orquídea. Não fertilize sua orquídea com muita frequência. Replantar uma orquídea Phalaenopsis é um processo simples que pode ajudar a manter sua orquídea saudável e com flores por muitos anos. Seguindo estas etapas simples, você pode replantar sua orquídea com sucesso e desfrutar de suas belas flores por muitos anos. Olá, amantes de orquídeas! Hoje, vamos aprender como replantar a sua orquídea Phalaenopsis. Comece por remover as folhas e raízes mortas ou moribundas da sua orquídea. Utilize uma tesoura afiada e limpa para fazer cortes precisos. Tenha cuidado para não danificar as raízes saudáveis. Em seguida, adicione alguns centímetros de terra de orquídea ao fundo do vaso novo. A terra de orquídea deve ser específica para orquídeas e ter uma boa drenagem. Agora, coloque suavemente a sua orquídea podada no vaso. Certifique-se de que as raízes estão bem distribuídas e que a planta está firme no vaso. Uma vez que as raízes tenham assentado no vaso, adicione mais terra de orquídea até cobrir as raízes.
Tenha cuidado para não compactar a terra. Por fim, regue bem a sua orquídea Phalaenopsis recém-replantada. Deixe a água escorrer completamente pelo fundo do vaso. Replante a sua orquídea Phalaenopsis a cada 2 ou 3 anos, ou quando o vaso ficar muito pequeno. Escolha um vaso que seja apenas um pouco maior do que o vaso anterior. Não regue a sua orquídea em excesso após o transplante. Deixe a terra secar ligeiramente entre as regas. Coloque a sua orquídea num local com luz indireta e brilhante. Fertilize a sua orquídea a cada 2 semanas durante a época de crescimento. Com estes cuidados, a sua orquídea Phalaenopsis irá prosperar no seu novo vaso.